Muito tem se discutido sobre o papel do Estado na sociedade, principalmente após as enchentes que destruíram boa parte aqui do Rio Grande do Sul e deixaram milhares de famílias ali desabrigadas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Muito bem, para você que está chegando agora aqui no canal, meu nome é Oswaldo Meirelles, aqui nós falamos de economia, investimentos e finanças, e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, deixando o like aqui embaixo e também compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas. Quando falamos de economia, basicamente a ciência econômica ela estuda a escassez dos recursos e como alocar estes mesmos recursos de forma mais eficiente. Na média, quando analisamos medidas econômicas tomadas pelo governo, elas são estruturalmente lentas e desproporcionais aos problemas enfrentados na sociedade. E fazendo uma analogia aqui, quando nós olhamos para esses mesmos recursos aplicados, investidos através da economia privada ou através do mercado privado, a gente tem uma eficiência muito maior. Basicamente porque o mercado privado, óbvio, a gente sabe que ele visa o lucro, e muito por conta disso que a gente consegue ter essa maior eficiência na alocação desses recursos. Então a gente consegue aí ter uma efetividade maior. Basicamente, quando nós analisamos hoje a carga tributária aqui no Brasil, e aí fugindo um pouco ali desse tema do Rio Grande do Sul agora, basicamente o brasileiro ele paga muito imposto e nós não temos os serviços como educação, segurança, saneamento. Bom, todo mundo sabe muito bem dos problemas estruturais que a gente vive aqui no Brasil. Então, esse é o grande questionamento que está sendo levantado agora. Afinal de contas, uma calamidade como está acontecendo, né, porque a gente ainda está desenrolando, como que o Estado vai conseguir corrigir todos esses tipos de disparidades ou de destruição, basicamente, né, que a gente pode dizer que causou ali no Rio Grande do Sul, através das medidas econômicas que ele adota, que basicamente são muito burocráticas, muito lentas a entrar em ação, e isso traz aí uma ineficiência muito grande no Estado. E a gente não precisa ir muito longe. No ano passado mesmo, nós tivemos ali, no próprio Rio Grande do Sul, numa cidade ali, né, no município que chama Nova Roma, vocês devem ter acompanhado, caiu uma ponte, basicamente a sociedade como um todo, né, eles se uniram, conseguiram levantar recursos, construir essa ponte, e basicamente as coisas lá andaram muito rapidamente. Em questão de meses, eles fizeram um investimento que foi 30% a 40% do que foi orçado pelo Estado para reconstruir, e a ponte está em pé até hoje, inclusive agora depois desses desastres, dessas novas enchentes, novas chuvas que eles enfrentaram agora. E eu gostaria de trazer alguns ensinamentos que eu tenho estudado aí na escola austríaca de economia. Eles falam muito sobre as medidas intervencionistas do governo e como que isso traz realmente a questão para a sociedade para um caminho que não é o da prosperidade. Basicamente leva a sociedade para um caminho de, não sei se escravidão é a palavra certa de se usar, mas basicamente traz para um estado de dependência desses serviços públicos que na média são de muita baixa qualidade. Então esse questionamento que está sendo levantado hoje aqui na sociedade, ele é super genuíno e já vem de vários e vários anos, já tem vários estudiosos e filósofos, como Mises, que vocês estão vendo aqui na capa desse livro, Ação Humana, que ele foi um grande filósofo, um grande estudioso da escola austríaca, e realmente ele provou ali por A mais B de que muitas vezes o Estado nem precisa existir para que a sociedade ela tenha ali realmente um direito, para que ela tenha uma lei, para que as coisas aconteçam de uma forma natural. Inclusive um outro grande pensador da escola austríaca, que é o Hayek, que ele tem ali a teoria que fala que basicamente as leis também não precisariam existir porque existe uma ordem espontânea na sociedade que basicamente você morando num condomínio com vários moradores, vocês entram num acordo ali das regras e deveres de cada um. Então isso é realmente um tema muito interessante que a gente vem estudando ao longo do tempo, e esses estudos da escola austríaca que eu estou comentando, inclusive esse livro que eu citei para vocês, ele foi escrito em 1949. Então assim, são estudos aí de 50, 60, 70 anos atrás, porém não foi muito disseminado ao longo dos últimos anos. E aqui eu estou colocando um gráfico para vocês verem que mostra basicamente as nações mais desenvolvidas, ou seja, as nações mais prósperas. E o que elas têm em comum? Basicamente, menos intervencionismo. Então a gente tem uma correlação negativa que mostra exatamente que menos intervencionismo se traduz basicamente em um maior crescimento, num maior grau de desenvolvimento e prosperidade da nação. E aí voltando aqui para o Brasil de meu Deus, a gente tem na economia um BNDES que é um monstro, que causa muitas distorções através dos empréstimos subsidiados. Então, só dando um passo atrás, quando a gente pega aí o BNDES, qual que é o principal papel do BNDES hoje? É fazer empréstimos para desenvolvimento econômico e para também estimular empresas, estimular ali realmente o empreendedorismo para desenvolvimento, gerar emprego, enfim, desenvolver a economia como um todo. E hoje o que a gente tem é um BNDES que
é usado muito mais como braço político do que como braço econômico. Por quê? A gente tem um BNDES que ele empresta hoje para grandes campeãs nacionais, então você pega aí Petrobras, Vale, JBS, que tiveram vários casos aí nos últimos anos, que vocês devem se lembrar de vários eventos que aconteceram. O BNDES emprestando dinheiro subsidiado, quando eu falo subsidiado, é emprestando a juros muito baixinho para essas empresas campeãs nacionais, que eu citei aqui agora, para elas se financiarem e conseguirem continuar investindo. Porém, causa uma ineficiência muito grande esse tipo de medida. Por quê? Numa ponta em que o BNDES está emprestando e causando essa distorção no crédito subsidiado para essas campeões nacionais, na outra ponta você tem o pai de família, você tem eu, que vai atrás de um empréstimo para fazer um financiamento imobiliário, ou para comprar um carro, ou para financiar uma casa, e a gente paga aí mais do que a gente poderia pagar exatamente para corrigir essa distorção que é feita no empréstimo do BNDES. Né? Basicamente a gente tem essa distorção. Estou deixando aqui uma imagem para vocês verem hoje como que o BNDES ele tem participação na nossa economia e através de juros subsidiados, isso aqui ele mostra realmente por que a gente tem juros tão altos aqui no Brasil, um dos maiores do mundo per se. Então eu queria citar novamente o Mises aqui e esses estudos da escola austríaca porque fazem muito sentido para o momento que a gente está vivendo atualmente. O Mises ele tem um outro livro, recomendo muito esse Ação Humana, que é basicamente a carta máxima ali dele, é um livro muito completo, mas eu li um outro que é um intervencionismo e gostei muito desse livro porque realmente ele mostra que essa intervenção governamental acaba deixando toda a nação mais dependente e mais pobre como um todo. Né? Então você pega os níveis de eficiência, de produtividade das economias, eu estou deixando o gráfico aqui do Brasil, a produtividade do Brasil ela caiu nos últimos 10 anos absurdamente. Então nós não estamos andando para frente, nós estamos empobrecendo como nação, porque afinal de contas a gente sabe que tudo aumenta. Né? Então a gente tem aquele índice de inflação lá que mostra 4, 5, às vezes 6%, mas a gente sabe que o custo de vida, o aumento dos preços, ele gira em torno ali de 10, 20, 30%. Você vai cortar o cabelo num mês, você vai no outro. Assim, o preço ele varia muito. Então, o índice de inflação ele acaba não refletindo esse custo de vida real do brasileiro, que é o que a gente vive hoje. Então, eu sinto isso na pele e imagino que vocês também devem sentir. E o Mises, nesse livro, ele traz um conceito que ele criou, que ele desenvolveu uma tese, que ele chama de espiral intervencionista. Então aqui que mora o grande problema, pessoal, que eu acho que vai chegar aqui no objetivo principal do nosso vídeo. A espiral intervencionista, ela basicamente traduz o que acontece hoje na economia brasileira. Cada medida que é tomada pelo Estado, pelo governo, para dar subsídio ou para dar algum tipo de benesse para alguma empresa campeã nacional ou para criar algum ministério, algum tipo de coisa nesse sentido, cada medida dessa, ela gera muitas consequências não intencionais. Ou seja, consequências que podem ser maléficas quando a gente olha aí para o médio e longo prazo, que afeta basicamente o investimento de capital privado, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de tecnologia, do ganho de produtividade pelos brasileiros, assim dizendo. Então, quando acontece essa intervenção estatal, para ele corrigir essas discrepâncias que causam em cada uma dessas medidas tomadas, ele precisa tomar mais outras medidas para conseguir corrigir essa distorção que foi causada em algum momento. Então, ele chamou isso de espiral intervencionista, que uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. Então, você começou ali com o Estado num tamanho muito pequeno e que conforme ele vai tomando medidas e vai tendo que ter outras medidas para corrigir as dispersões que é criada, ele vai crescendo ao longo do tempo. E aí, com o passar do tempo, que você tem é realmente um caminho ali para um regime mais totalitário, onde ele vai deter todo o poder aí dos meios de produção, o poder da emissão de moeda, que ele já tem hoje, né, ali através do Banco Central. Por mais que o Banco Central seja independente, hoje o governo ele acaba se financiando através de uma emissão de dívidas enorme. Então, quando ele sobe muito a dívida, basicamente a gente tem o impacto nos juros, né, e muito menos na inflação, que se o Banco Central emitisse muita moeda todos os anos, a gente teria um impacto direto na inflação. Como o governo hoje ele se financia através de dívida, então a gente tem um impacto direto nos juros. Por isso que os juros do Brasil é tão alto. Então, só voltando aqui para o nosso tema da espiral intervencionista, para cada ação que o Estado ele toma para corrigir alguma coisa, ele tem que tomar mais 2, 3, e ele vai crescendo o tamanho dele ao longo do tempo, e basicamente a sociedade ela vai ficando dependente dessas medidas econômicas. Então aqui para finalizar, gente, não quero só externalizar, trazer coisas ruins, trazer problemas, mas basicamente como o Mises conclui no livro dele, o Intervencionismo, ele fala que a solução sustentável para tudo isso seria voltar aos princípios ali do liberalismo econômico, que é exatamente como o Brasil surgiu, como os Estados Unidos hoje é uma grande potência, o Canadá, a Suíça, a própria China, que por mais que tenha um regime
político comunista, ela tem um regime de mercado, ela tem uma economia de mercado a todo vapor, desenvolvendo toda a economia lá através das empresas de tecnologia, a gente tem também importadoras, enfim. Muito bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco dos pensamentos que eu venho desenvolvendo ao longo das últimas semanas e também das leituras e estudos que eu venho fazendo. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário para eu saber os próximos temas para a gente poder abordar também, escreve aí para a gente poder discorrer sobre investimentos, sobre finanças ou economia também, que é um assunto que particularmente eu gosto de falar bastante. E é isso, é só o começo. Um abraço, pessoal, tchau, tchau!